Bom, assim, o último passo do ambiente aí de software para você trabalhar em cima, né, é a questão do fatiamento aí, como a gente já falou anteriormente. Você tem que vir aqui na opção, na aba Slicer, e primeira coisa, selecionar o software em questão que você vai utilizar. Tem o Cura, o Slick 3R e o Plus Edition, que tem pequenas alterações que vamos deixar para um futuro aí, tá? Então a gente vai trabalhar no básico, que é o Slick 3R. Detalhe importante, você selecionou o fatiador, próximo passo é selecionar as configurações de fatiamento aí da peça. Você vai abrir nessa caixinha Configuration, que vai abrir o software Slick 3R aí em questão. Demora um pouquinho aí, por causa do computador, né? Ele vai abrir um pouquinho, vai demorar um pouquinho, e vai abrir essas telas aqui. Pode ter algumas variações aí, pequenas variações mediante a versão do Repetir Host, né? Mas basicamente você vai procurar, tem que encontrar três abas principais aí do seu fatiamento aí, que é o Print Settings, que são configurações da sua impressão, Filament Settings, que você vai ter aí dados do seu filamento aí que você vai trabalhar, pode ser um ABS, um nylon, PLA também, né, outros materiais, e o Printer Settings, que são dados da sua impressora, detalhes aí da sua impressora, tá? Então, assim, basicamente são três abas aí. Dentro de cada aba existem campos específicos aí para trabalhar com determinado parâmetro da sua peça aí, da sua impressão. Nós vamos abordar superficialmente, porque no manual esses campos aqui estão com os valores marcados para uma impressão básica. Esses parâmetros podem mudar mediante a sua peça, detalhe da sua peça, né? Precisão que você quer dar uma peça ou não, velocidade. Então, assim, vai depender de como você quer imprimir o detalhe da peça, precisa de um suporte, né, ou não, mas ela é bem maleável. Nós passamos no manual dados com uma configuração básica, tá? Então você tem que seguir esses campos aqui conforme está no manual. Mas vamos abordar os pontos principais aqui de cada aba do Slick 3R. O primeiro, dentro do Print Settings, é o Layer and Perimeters, tá? Então você tem a altura da camada, da primeira camada, isso influencia na definição da sua peça. Quanto mais baixo for o layer da camada, mais definido ele vai ser. Demora um pouco mais, só que é mais definido. No outro lado, se você aumentar a camada, ela perde um pouco de definição, mas vai bem mais rápido, tá? Vertical Shield são as paredes verticais da sua peça, né? São quantas camadas de perímetro aí você vai ter na sua peça na parede lateral. No caso aqui da Horizontal Shields é a mesma coisa, só que embaixo e em cima. Detalhe importante, no top, principalmente para partes superiores, onde a peça pode ficar aberta, você pode aumentar esse valor para a impressão ir fechando, ter camadas sólidas antes do final da peça. Então, assim, cabeça, crânio, a parte superior pode ficar com alguns vãos. Se foram poucas essas camadas, você pode aumentar para fazer o fechamento adequado aqui na sua impressora, tá? Esses parâmetros aqui, tem o importante aqui, o Nearest. Se você deixar alinhado o Align, né, o que vai acontecer pode ser que fiquem marcas na sua impressão, aí, porque ele sempre vai retornar para o mesmo ponto quando mudar de camada. Você tem o Random, que é aleatório, e o Nearest. Eu uso essa opção para que for mais perto e mais rápido aí a sua impressão. Então, assim, a parte de Layer e Perimeters estão basicamente configurados, tá? Depois é o Infill, preenchimento, com a densidade que você quer no seu material. Quanto mais denso, demora mais, só que sua peça fica mais macia e resistente. Quanto menor esse valor, mais oca a peça fica e mais rápido, menos material ela consome, tá? O Honeycomb é o padrão de preenchimento. Eu costumo usar a colmeia aí, eu creio que fica um pouquinho mais resistente, né?
Os outros parâmetros são parâmetros default aí que vem no Slick 3R. Tá? Então esse é o preenchimento em fio. O próximo passo é o skirt em brim. Tá? Então aqui o skirt seriam voltas que dá em torno da peça, ela não seria grudada, ela tem uma distância da peça. Já o brim não, o brim é tipo uma saia mesmo, ela é grudada na peça. Detalhe importante aqui é que eu uso o skirt para PLA, onde que ele vai soltando o material até regularizar o fluxo longe da peça, porque o PLA tem uma adesão melhor, né? Então você pode soltar esse material fora da peça e aí depois você pode retirar a peça sem precisar ficar limpando a peça. Tá? Já o brim é uma opção que eu uso para o ABS, porque ela gruda, é uma saia lateral na peça e ajuda na fixação da peça na mesa. Então você vai ter uma área maior de contato com a mesa e se por acaso houver um empenamento na peça, do plástico, uma deformação, ele vai ser uma lateral que não vai ser da peça que você pode retirar futuramente. Tá? Então o skirt em brim tem uma diferença de cada um aí para os materiais. O próprio suporte material, caso uma peça, um boneco que tenha braços abertos, por exemplo, você pode clicar nela para criar um suporte. Tá? Esse é um caso mais específico que você vai precisar detalhar melhor, estudar melhor para configurar. Speed são as velocidades aí da sua impressão. Então, velocidade de perímetro pequeno, o externo, então vários tipos de movimentos têm suas velocidades diferentes, tá? Então a gente manda esse padrão aqui que é o regular aí para as peças. Você pode depois no controle de velocidade na impressão mexer nessas velocidades que vai aumentar percentualmente todas elas à mesma proporção. Múltiplo extruders não é usado no caso aqui, nós só temos uma extrusora. E o Advanced aqui é uma opção bem interessante para a melhoria de qualidade da peça. Primeiro, na adesão da peça, no First Layer, você aumenta a capacidade de material, a quantidade de material na primeira camada. Então isso faz com que melhore muito a adesão da peça na mesa aquecida. Tá? Então, mediante esse parâmetro, você consegue melhorar a sua adesão. Outros parâmetros de porcentagem de material nos perímetros, isso aí, mediante cada peça, aí você vai sentindo e alterando esses parâmetros para melhorar a sua peça. E o Top Solid é para o fechamento superior em cima, onde às vezes ficam vazios, né? Você pode aumentar a quantidade de material para acertar esse tipo de coisa. Tá? Então assim, você vai efetuar essas configurações desses vários parâmetros, né? E vai salvar um perfil aí que você vai chamar, por exemplo, Grabber, no caso, ou ABS ou PLA. Então vamos chamar ABS manual. Você pode copiar esse nome para os outros perfis aí que você vai criar futuramente também. Bom, dessa forma está configurado o seu Print Settings. O próximo passo é o Filament Settings. Tá? Aqui tem dois campos principais. O filament, que é os dados do filamento que você vai usar em questão. Nós utilizamos extrusoras de filamento 1.75. Então você marca aqui a opção 1.75. E o Extrusion Multiplier é um fator de ajuste aí na sua impressão. Pelas últimas impressões, temos observado aí que se você diminuir um pouco esse fluxo de material aí, você pode melhorar significativamente a qualidade da peça. Então, estamos marcando com 0.92, mas mediante aos testes você vai detectar qual que é o melhor valor da sua Extrusion Multiplier. Detalhes também é que pode variar de fabricante para fabricante de filamento, de material para material, tá? Então é um fator assim, de ajuste constante. No caso aqui nós temos as temperaturas que vão trabalhar a extrusora e a mesa, tá? Isso aí vai variar de material para material, no caso aí do ABS, PLA, nesse nosso caso aqui está para o ABS, então você vai usar 240 para a primeira camada da mesa, do bico na verdade, né? Na mesa vai usar 112 graus, então isso está também no manual descrito abaixo aí do link, tá?
Então, isso aí você vai setar as temperaturas de funcionamento do bico e da mesa. O próximo fator aqui é o resfriamento, a ventilação das peças e da impressão. No caso do ABS, nós trabalhamos sempre com ele desligado, tá? Porque a ventilação da peça vai poder deformar ela e já existe um fan da extruder que não deixa o bico esquentar demais, tá? Então você usa sempre desligado para o ABS. Isso está descrito também no caso PLA, o que setar, o que fazer nesse campo aqui. Então você pode salvar isso como um perfil Grabber ABS manual, tá? Então esse são as programações do Filament Settings. E por último, as configurações do Printer Settings, tá? A primeira aba é a General, são dados gerais, você pode setar o tamanho da mesa aqui, né? O primeiro retangular, com 200. O offset é um campo bem interessante, porque se tiver um pequeno desnível na sua mesa, você pode corrigir esse desnível por aqui, sem precisar recompilar o firmware da máquina. Então você vai alterando esses offset até achar a altura certa, e depois você corrige no final o seu firmware da máquina. Tá? Então é bem interessante essa opção. Lembrando, se você colocar menos, o bico vai descer mais e vai ficar mais próximo à mesa, tá? Se você colocar um valor positivo, ele vai ficar mais longe da mesa e vai ficar mais distante da mesa, tá? O próximo passo é o Custom G-Code. Também para cada tipo de material tem algumas linhas iniciais aqui que você vai... É como se fosse um cabeçalho para a sua impressão. São algumas instruções iniciais de como vai ser a sua impressão. No caso aqui é ligar o bico à mesa, né? A mesa 112, o bico 240, isso também está descrito no manual para cada material que você deve fazer, tá? E no último caso aqui seria a extrusora, onde você vai novamente colocar o tamanho do seu bico aí, se ele é 0,4, 0,5, né? Ver qual que é o tamanho correto, se você trocar para outros bicos 0,2, 0,3, é aqui que você atualiza, e também lá no Repetir Rosto, como a gente já fez anteriormente. Também tem os parâmetros de retração da extrusora, costumo usar 6 com a velocidade 40 para deixar mais rápido, e setar a opção Retract on Layer Change. Então assim, basicamente você também vai salvar esse perfil com o nome Grabber ABS Manual, correto? E vai salvar. Bom, feito isso, aí no manual tem para cada caso lá do PLA do ABS, feito isso você vai salvar os perfis, você pode ter vários perfis, às vezes para determinados fornecedores de material, tipo diferente de material, você cria para cada um perfil diferente, tá? Bom, feito isso, você vai para sua peça aqui, você vai escolher o perfil que você já programou aqui, tá? Então vamos encontrar aqui o perfil que a gente criou, ó, Grabber ABS Manual, que é o último aqui. Então, quando você faz isso, aqueles parâmetros que você pré-programou vão estar todos descritos aqui, vão estar todos linkados com esse fatiamento aqui, tá? Bom, feito isso, você vai executar o fatiamento da peça clicando na opção Slice com Slick 3R, correto? Após feito isso, você vai fatiar, demora um pouquinho, né? Demora alguns instantes aí. E assim que terminar esse fatiamento, a sua peça, aliás, está pronta para ser impressa na impressora, tá? Depois de calibrada perfeitamente, tudo funcionando, testado, né, você pode imprimir sua peça normalmente na impressora. Esse tempo pode variar de acordo também com a peça que você está fatiando. Então, essa peça aqui pode ser um pouquinho mais complexa e ela demora um pouquinho mais, tá? Então assim, sua peça fatiou, está pronta
para a impressão. Para imprimir, basta clicar em Print ou Executar. Correto?